Bom dia a todos e todas. Estamos aqui iniciando o Compliance Fora da Caixa, que é um projeto, digamos, inovador por trazer discussões relacionadas ao compliance, mas de formas e olhares diferentes. Essa semana nós vamos ter algumas construções de diversos personagens. Hoje a gente está começando com um alinhamento comportamental. A gente vai falar sobre ética, vamos falar sobre propósitos, valores, pavimentando aí para a apresentação também de Renato Santos, que já está conosco, que nos abrilhanta aí com a sua tese, com o pentágono da fraude, com os riscos comportamentais. Amanhã nós teremos Sofia Rocha, que é uma jovem empreendedora, muito atuante na gestão das organizações aqui em Pernambuco, e ela vai tratar um pouco sobre gestões ágeis, gestões de um modo geral, que auxiliam também no programa de compliance e muito também na governança. E vai estar com ela também Rogério Meira, que trata das normas ISO como norminhas. Então, ele já tem uma intimidade grande com as normas e vai trazer para a gente alguns pontos sobre continuidade dos negócios. E finalizando na quinta-feira com a mediação de Sandra Vespasiano e Hélio trazendo umas tecnologias atuais, inclusive Ana, que é um robô conversacional que está ajudando muitas pessoas nesse momento da pandemia. Então, como vocês veem, são várias visões dentro de um tema que é complexo, mas ao mesmo tempo simples, se a gente conseguir trazer ele, como a gente estava conversando agora há pouco com o Renato, trazer ele mais próximo da nossa vida, das nossas instituições, trazer de uma forma mais natural. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por estar aqui nessa manhã, onde tantas pessoas estão lutando pela vida, né, por respirar, e a gente está aqui distribuindo esse conhecimento, querendo ouvir vocês também, e podendo participar desse momento com saúde. Agradecer essa oportunidade, dizer que tem várias pessoas aqui do nosso universo, Renato, de organizações de Pernambuco, e dizer que é um momento muito propício para esses encontros, porque são esses encontros que vai começar a delinear, eu acredito que talvez não totalmente, mas um novo modelo, uma nova estrutura, novos conceitos até, digamos, de compliance diante de todas essas mudanças que nós estamos passando. E aí, eu vou começar com uma frase que, digamos que seria a frase do projeto, que é uma frase de Cortella, do livro recente dele, Ainda Dá, que é um livro, não estou aqui com ele porque o livro já está emprestado, mas é um livro relevantíssimo para esse momento. Ainda dá, a gente ainda tem muito a fazer. E ele diz o seguinte no livro: atualmente, para dar um passo em direção ao inédito, é preciso juntar saberes e competências que uma só pessoa não tem condições de deter. Então, essa é a frase do projeto. Nossas parcerias, ninguém sabe tudo e nós somos eternos aprendizes. Então, essa conjunção aí de pessoas foi justamente para mostrar que compliance é multidisciplinar e que nós precisamos um dos outros. Eu quero registrar o meu agradecimento aqui, pessoal virtual, para Renato, que se disponibilizou, disse sim imediatamente e foi sempre muito preocupado com esse momento, no sentido de participar realmente de uma forma efetiva. Chegamos mais cedo, tal como a gente faz no ambiente físico, e ele foi muito bacana e é uma pessoa que é do nosso coração, mesmo porque a gente vê que
é como a gente, é como muitas pessoas que estão aqui, que fazem, né, esse trabalho por um propósito maior. Então, eu acho também que esse projeto vai juntar essas pessoas que têm esse propósito maior e eu aceito as sugestões, críticas, para que a gente dê continuidade nesse projeto, somando realmente expertises. E aí a gente chega também numa situação, eu também trago uma reflexão do Edgar Morin, que até é citado em um dos artigos do Renato, não é, de que espere o inesperado. Eu tenho certeza que nenhuma organização, também não posso dizer certeza, mas é difícil uma organização que tenha colocado na sua análise de risco uma pandemia e tivesse tido condições de avaliar antecipadamente tudo que a gente vem passando. Nossa forma de consumir mudou, nossa forma de trabalhar repentinamente mudou, as crianças mudaram o jeito de estudar, tudo mudou, né? Nosso trânsito mudou, nosso ecossistema mudou e todas essas mudanças com certeza vão impactar em questões de valores, em questões do que é uma avaliação do que eu estou fazendo com a minha vida, em que organização eu estou, qual foi o tratamento que a organização me deu nesse período. Então, são reflexões que eu não tenho dúvida que estão sendo feitas. Inclusive porque eu acompanho algumas pessoas, tanto do lado de funcionários, colaboradores, como de empresas, e muita coisa de ideia mudou. Existe um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, muito bom esse livro, e ele diz o seguinte, que quando o evento morte se aproxima, muitas reflexões elas vêm à tona, até aquelas reflexões que estavam represadas ou que a gente estava naquele piloto automático, porque sim, a gente estava vivendo um dia atrás do outro numa sequência que pouco se parava para esse tipo de reflexão. Então, quando nós estamos nesse evento, e esse evento não teve classe social, não teve. Esse evento foi para todos, então a gente para e realmente reflete as questões do que é que eu estou fazendo, onde eu estou, como é que é o meu trabalho. E aí eu não tenho dúvidas também que vem as questões éticas afloram nesse momento. Como está a cultura organizacional da sua empresa? Quais os valores estão sendo preservados, ou se eles estão sendo flexibilizados, ou eles nunca existiram, ou eles estão somente lá na parede da recepção e isso não é a atitude do dia a dia, né? Como está a cultura organizacional em tempos de home office? A cultura organizacional ela precisa estar no home office também, que se tornou uma extensão da empresa. Como estão os cuidados com os colaboradores nesse momento? Então, são questões que devem ser avaliadas, porque, até como uma colega de compliance estava dizendo, a Letícia Mendonça, a empresa dele foi altamente preocupada com os colaboradores, em todos os sentidos, no sentido psicológico, no sentido de fornecer a consulta através da telemedicina. Então, essa conta vai chegar positivamente para as organizações que assim procederam. O contrário também é verdade. Essa conta poderá chegar de uma outra forma, para as organizações que não tiveram esse cuidado. A gente sabe que a crise financeira, se não tocou as empresas, ela poderá vir a tocar, e isso é uma preocupação, e lógico, uma preocupação estratégica. Mas é uma preocupação estratégica e a gente tem que começar a enxergar isso, de que as organizações precisam
ter essa preocupação estratégica com as pessoas, porque eu digo que, e aprendi muito com o IPRC, e com o Renato Santos, essas questões de riscos comportamentais, no sentido de que, e eu digo, sabe, Renato, que a gente precisa deixar seguras as pessoas, os colaboradores, porque uma vez que a primeira necessidade ela é atendida, as questões que giram em torno da crise, não é? Que uma racionalidade, a pressão, essas questões que aumentam com a crise. Uma vez eu tendo uma segurança em relação à minha organização, eu vou pensar duas vezes em burlar, em fraudar, em desviar. E essa segurança, ela pode ser através da atenção com o funcionário, de uma comunicação efetiva, de treinamentos. A gente está aqui com Fabiana Maranhão, que também relatou que neste período houve um investimento muito grande em treinamento. Então, e uma convergência até maior do que se presencial fosse. Então, é nessa convergência que a gente vê o encontro do propósito da organização. O Roberto Tranjan, ele tem uma fala muito bacana, até num livro que eu li já concluí, que chama, o livro é Chamamentos. É um livro muito interessante, você lê até um capítulo por vez, e ele fala muito sobre a questão do propósito. Deixa eu ver aqui a fala dele. Tem uma frase que é muito importante do propósito como convergência, como aquela situação de você realmente, através do propósito, você ter um porto seguro. Ele diz aqui: um propósito na empresa é mais do que urgente em tempos tempestuosos e sem nenhum sinal de calmaria. Então, eu até fiz um artigo no sentido de que, se a empresa não tem um propósito firmado, talvez seja a hora de dar um passo para isso, firmar seu propósito, porque converge, agrega, e são as questões éticas, as questões de valores, a questão de propósito que eu vejo muito como retomada das organizações dentro desse contexto de pandemia e pós-pandemia. Muito, digamos assim, para mim está muito claro que os programas de compliance, eles devem ter um redesenho, vamos dizer assim, um contorno nos seus pilares, sempre com uma visão comportamental. Eu sei que em muitos lugares isso já acontecia. E não estou criticando em absoluto como a gente procedia, mas eu acho que a gente pode parar para ver como a gente deve proceder a partir de agora. Porque nós não estamos recebendo nas nossas organizações pessoas que estão na mesma condição que estavam antes da pandemia. São pessoas que sofreram traumas, sofreram perdas. Nosso país é o país mais ansioso do planeta. Nós temos 5,8 pessoas da nossa população com tendência, ou já tiveram ou possuem a depressão. Então, imagine que nesse momento, onde há uma turbulência muito grande, inclusive nas questões de informação, nas questões políticas, sociais, de saúde, é bem claro que a gente não vai receber as pessoas da mesma forma. Então, a organização, ela precisa ter esse olhar. Se não tinha antes, ela tem que ter esse olhar de ética nas relações, ética nos negócios, e a ética ela começa a ser vivenciada dentro das organizações. E eu gosto muito do enfoque que o IPRC dá a isso, porque foi de fato
o primeiro ambiente onde eu aprendi os conceitos de ética, porque eu aprendi a partir dos dilemas. Ética não é algo que a gente aprenda sem a gente ser confrontado. E algo que eu digo, e com a experiência que o IPRC gentilmente passa para as pessoas dos seus trabalhos, é que nós só conseguimos ser éticos quando nós nos entendemos como potenciais fraudadores, como potenciais assediadores, porque se eu penso que isso não chega a mim, eu não vou recrutar os meus elementos de enfrentamento. Então, quando eu tenho um dilema ético, todo aquele conceito que eu tenho, o conceito familiar, o conceito que o Código de Conduta me traz, de uma orientação interna, os conceitos da legislação que está em vigor, a lei anticorrupção, a lei de informações, a lei do conflito de interesses, que formam um tripé bastante forte em relação ao combate à corrupção e à improbidade. Então, se eu não tenho esses elementos dentro de um dilema ético, como é que eu vou transpassar aquela situação? Então, eu preciso ser colocada à frente de dilemas para que eu possa saber qual é a saída. E aí é onde entra a organização, as organizações com o código de conduta, com os treinamentos, com comunicações, para me alimentar devidamente para que eu possa, em frente a um dilema ético, oferecer a melhor saída, oferecer com tranquilidade e naturalidade a saída que é certa. Então, é papel das organizações. A gente está vivendo um momento que é preciso, Renato vai falar daqui a pouco sobre os riscos comportamentais, e é preciso muito, eu venho batendo muito nessa tecla em artigos, por isso que nasceu o Compliance Fora da Caixa, porque eu acho até que eu fui muito fora da caixa quando trouxe dentro de um ambiente que muito se falava sobre risco, sobre gestão de risco, sobre situações que estavam pegando fogo, eu comecei a ver a questão do propósito, da adaptabilidade, da questão da felicidade no trabalho. Nós hoje temos assim um compromisso com a felicidade no trabalho. Compliance tem que ter esse compromisso. A gente tem que tirar aquela pecha de que o compliance é burocrático, o compliance só traz mais trabalho, o compliance vai impactar negativamente a minha vida. Não, pelo contrário, ele é estratégico. E assim, sendo estratégico, ele tem que ser estratégico também com relação às pessoas. O lucro positivo dentro de uma perspectiva de não massacre, né, de pessoas, de colocar pessoas em metas que são impossíveis sob o pretexto de tirar o máximo das pessoas e ter aí um ambiente de alto risco de fraudes e um ambiente nocivo à própria saúde mental das organizações. A gente tem um exemplo muito interessante que é a felicidade interna bruta, né, do Butão, que fica ali nas cordilheiras do Himalaia. E eu acho sensacional que isso é uma criação de 1972, que foi abraçada pela ONU, tanto que a gente tem o dia 20 de março como o Dia da Felicidade. E eu acho sensacional o formato que eles entendem de crescimento. E eu trago para que a gente tenha uma reflexão se a gente não pode começar a perceber esse formato que se baseia no princípio que o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana surge quando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos. E o desenvolvimento espiritual que se fala aí não é a questão religiosidade, são todos aqueles
tudo aquilo que forma o ser humano. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E como as organizações, a gente até brinca que nós passamos mais tempo fora de casa, mais tempo nas organizações do que em casa, é preciso que haja essa conscientização. Sei que a gente vai enfrentar questões de crise financeira, mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos que os propósitos estejam firmados, nós precisamos que os valores se sobreponham a essas situações financeiras, porque nós não podemos passar por essa crise. Eu entendo assim, entendo que nós que somos profissionais de compliance, a gente precisa pegar essa bandeira de uma forma muito forte, que nós não devemos passar por esse processo todo de perdas, de pandemia, sem ter uma lição aprendida, sem procurar entender o outro, a empatia, sem procurar trazer para as organizações algo que efetivamente cuide das pessoas. Cuide lógico, as organizações, e isso não é um demérito, elas precisam almejar o lucro, mas a gente precisa começar a entender que esse lucro não deve vir de situações exploratórias, de situações semelhantes à escravidão, de situações que denotem aí uma falta realmente de respeito com o próximo. A gente está tendo uma série dentro dessa pandemia, ainda temos uma série de discussões relacionadas ao humano, relacionadas à questão até que o Renato vai ter uma live hoje à noite, de tudo isso que vem acontecendo em relação ao racismo. Então, é um momento de muitas reflexões que a gente está tendo e é imprescindível que o compliance fora da caixa, que a gente chama nesse projeto, ele realmente tenha em vista as bandeiras da ética, da empatia, da resiliência, da felicidade no trabalho e ter isso como escopo. Os programas de compliance começarem a efetivamente conceder uma maior abrangência nas pessoas, com relação às pessoas. No nosso treinamento, a gente passa boa parte do tempo, Renato e os demais, trabalhando as questões éticas, trabalhando as questões relacionadas aos dilemas éticos, a conceitos, porque a aderência do compliance depende muito desse alinhamento conceitual ético, da construção, não da imposição de um código de conduta, mas da construção de um código de conduta. Kant, ele fala naquele livro Justiça, né, que foi feito pelo professor, acho que é Michael Sandley, de Harvard, que a intenção, não é, vale mais, a motivação vale mais do que a consequência. A motivação de ser ético é ser ético para fazer a coisa certa. A gente às vezes se pega em uma linha muito tênue de fazer o certo porque estrategicamente é o certo. Eu não sei se a gente chega nesse viés fino que é ter a motivação por ser o certo, mas eu creio muito que momentos como esse, de a gente parar para conversar sobre ética, para a gente entender que somos potenciais fraudadores, somos potenciais assediadores, nos leva a reflexões de que fazer o certo pelo certo, a motivação certa é essa, fazer o certo porque o certo faz bem, fazer o certo porque o certo jamais será contestado, fazer o certo porque a minha atitude poderá estar na primeira página do jornal de amanhã,
quando a gente lia mais jornal, né? Mas pode estar na primeira página. E aí? Como é que está a minha condução em relação a isso? Como está a condução das empresas? Que a gente possa ser embaixadores da ética, não aquelas pessoas. É por isso que entra esses temas, não de uma forma, digamos assim, vertical, incisiva. Lá vem aquela pessoa que está falando de compliance. É aí onde entra a empatia, é aí onde entra a resiliência, é aí onde entra a preocupação com o outro e envolvê-lo num ambiente feliz, digno de ser trabalhado. Então, é trazer o compliance, digamos, fora da caixa, seria uma ideia do compliance mais humano, do coragem é agir com o coração, é você entender o outro, é você colocar questões de amor ao próximo, a ética do cuidado, a ética com o próximo. A ética do cuidado é excelente do ponto de vista de que eu cuido do outro no momento em que eu não vou colocar o outro numa situação difícil. Então, são questionamentos, são reflexões que eu me permito trazer aqui hoje para vocês, para que a gente possa ter um conjunto de medidas, uma preservação, né, das nossas vidas através de objetivos, de propósitos maiores. E já indo para a finalização, tudo isso que a gente falou aqui é uma questão de muitas vezes, para algumas organizações, de adaptabilidade. É você receber o novo, é você se adaptar àquilo que também é uma exigência de mercado. É uma exigência de mercado, inclusive, a gente fez uma live na semana passada, é uma exigência de mercado pelas novas gerações, pela geração millennials, que exige hoje uma postura diferente no consumo, exige hoje uma postura diferente com relação à força de trabalho, exige trabalhar em organizações com a ética e com os valores à frente, assim como consumir de forma ética. Então, nós estamos dentro de um caldeirão de mudanças e a ideia é trazer esses conceitos para que a gente possa, não dispensando os pilares de análise de risco, de comunicação, de treinamento, de due diligence, tudo isso está na lei. A lei é uma orientadora de todos esses preceitos, mas eu acho que se a gente for pensar assim em pilar, eu fico imaginando os pilares e aquele acabamento, aquela massa fina, certo? Fazendo o acabamento do pilar, e esse acabamento ser uma construção de algo muito mais humano, algo que muito se afina com a governança corporativa. Trazendo aqui os 8 P's, né, da Adriana Soler, os 8 P's, propriedade, vamos ver se lá se eu lembro, propriedade, princípios, propósitos, papéis, práticas, pessoas, perenidade, propriedade, são todos esses, se a gente observa, os pilares que auxiliam a governança, as boas práticas, está muito ligado às pessoas, está muito ligado ao comportamento. Então, que a gente possa perceber e colocar isso em prática de uma forma corajosa, de uma forma treinada, de uma forma empática, para que a gente tenha efetivamente a adesão aos mecanismos de integridade de uma forma plena, natural, e que a cultura se modifique a partir dessas aplicações mais subjetivas, talvez até mais trabalhosas, porque vão exigir mais
das pessoas que nós somos, mas eu acredito muito que nós vamos sair melhores dessa pandemia e capacitados em empatia, em compaixão e receber esse novo normal que se fala tanto com braços abertos e recrutando forças, recrutando propósitos, valores para a gente fazer a partir das organizações uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais ética. A corrupção mata, como disse o ministro, e não estou colocando também culpa em tudo na corrupção, mas a gente talvez tivesse melhores condições de saúde se a gente não tivesse tantos desvios, tantas fraudes. E a gente precisa sensibilizar o ser humano de que essas práticas não são as corretas. E a gente só sensibiliza realmente com todos esses fatores mais subjetivos, mas que entram realmente na alma humana e que a gente possa fazer a polireforma que o Edgar Morin defende e defende por uma vida inteira. Eu agradeço demais a possibilidade aqui de estarmos juntos hoje e eu passo agora, espero ter pavimentado aí a fala de Renato e agradeço a todos vocês. Continuem aqui com a gente, amanhã também temos mais e vamos debater na quinta-feira sobre tudo isso, sobre essa construção que a gente está fazendo nesses dias e que eu espero que se uma palavrinha aí chegou para você, para uma reflexão, eu já estou feliz. Obrigada a todos. Obrigado, Aurora. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrado da possibilidade de estar aqui trocando ideias aqui com vocês. Gostei muito do projeto, né, do Compliance Fora da Caixa. Eu acho mais do que nunca a gente precisa realmente de projetos como esse, mesmo porque se você para e reflete um pouco sobre a história do compliance, principalmente no Brasil, ok, participar da nossa live. Essa aqui é a Dina. Aí o que acontece? O compliance, estou falando aqui no Brasil, ele na verdade já existe há muitos anos, principalmente em instituição financeira, né? Mas era um compliance extremamente focado em regulatório, ou seja, olhando para fora, olhando de como que a organização ela segue os preceitos e as leis, as normas dos países e dos órgãos reguladores. Muito bem. O que aconteceu foi que depois da lei anticorrupção começa a ter outro foco também. O foco não é só a questão regulatória, mas também olhando o compliance de forma, ou seja, internamente. Ou seja, como que você mitiga algumas ações antiéticas. É lógico que a lei, o apelido da lei anticorrupção, ela foca em corrupção. Mas, de qualquer forma, quando você pega os pilares e tudo mais, você percebe que ela consegue abranger outros assuntos. Se você aplicar o compliance ou todos aqueles preceitos, você mitiga também outras ações além de fraude, além da corrupção, então apropriação indevida, demonstrações fraudulentas e assim por diante. Bom, e aí eu acho que já está avançando, o compliance está avançando para uma discussão maior, não somente em relação a fraudes, nas suas várias formas, mas também em relação a assédio, por exemplo. O assédio é algo que precisa ser trabalhado e tratado em qualquer organização. A gente publicou, foi nessa semana? Não, semana passada, até saiu no jornal Valor, em outras matérias na mídia, uma pesquisa que
do IPRC, que aponta que metade dos brasileiros, dos profissionais brasileiros, ou praticam, para ser mais exato, dessa metade, 18% praticam assédio, e o restante aceita o assédio acontecendo. Ou seja, se eu estou vendo o assédio acontecendo do meu lado, beleza, eu não faço nada. Então, ou seja, mais do que nunca a gente precisa tratar desse tema. Um outro tema também que está em voga, que a Aurora já comentou com todo mundo, que é a questão do racismo. Hoje a gente fez isso na chamada, né? Que é a live que a gente não gostaria de fazer, sabe? Que é o racismo estrutural nas organizações. Então vai ser hoje 19 horas, vai estar lá aberto no YouTube. Quem quiser entra no IPRC Brasil, já pode fazer sua inscrição e apertar lá o sininho que vai te avisar. 19 horas. E a gente vai mexer no vespeiro, porque muita gente acredita que não existe racismo aqui no Brasil. Isso aí é coisa cabeça da cabeça das pessoas, né? Então, e muito menos o racismo dentro da organização. Muita gente não acredita nisso, não acredita. Agora, só quem sente, né? Quem sente na pele, literalmente, que aí consegue perceber realmente que ainda existe. E, mais uma vez, e quem que tem que tratar isso? É o compliance. O compliance tem que tratar isso e evitar que esse tipo de comportamento exista dentro da organização. Enfim, o que a gente tem visto é que o compliance ele tem aumentado o seu espectro de atuação. Se não aumentou é porque ainda está com uma visão míope. E quando você olha todo esse novo contexto do compliance, você chega a uma seguinte conclusão: não tem outra maneira do compliance ser efetivo a não ser um compliance humanizado. Sem ser um compliance humanizado, fica somente no juridiquês, fica somente nas regras, normas, etc. E não alcança as pessoas. Não vai alcançar. E uma vez não alcançando, esquece. Ou seja, fica aquela lei morta, fica aquele código de ética que a pessoa recebe na hora da entrada, que muitas vezes, inclusive, até tem uma pequena fraude ali. Quando eu falo pequena fraude, entenda o seguinte: eu já vi isso acontecendo várias vezes. No processo de integração, o novo colaborador recebe o código de ética e ele precisa assinar o código de ética, assinando que recebeu e concorda com o código de ética. Aí a minha pergunta é: como que ele conseguiu, em alguns minutos, conseguir ler o código de ética enquanto está rolando a apresentação? Desculpa, não rola isso. Isso não é real. Né? Então, ou seja, muitas vezes o próprio compliance provoca a ideia de que é para inglês ver, sabe? E aí joga aquele código na gaveta, ou muitas vezes no lixo, e aí só resgata esse código na hora da punição. Né? Quando for punir, aí pega, resgata, tira a teia de aranha lá e vai realmente aplicar. Então, ou seja, o que eu estou querendo só reforçar, o que o Aurora comentou, e eu acho que está no caminho certo mesmo, do projeto do compliance fora da caixa, é um compliance humanizado. A gente precisa, porque é sempre a partir das pessoas, sempre a partir das pessoas. Eu até brinco sempre, né, que há alguns anos atrás eu li um texto que falava o seguinte, um artigo, falava 87% das fraudes acontece pelo fator humano. Aí a minha dúvida é, e o restante acontece como, né? É o Matrix que comete a fraude? É o computador que, vou cometer a fraude, ou o assédio aqui. Não é isso. As pessoas podem utilizar os meios eletrônicos para cometer a fraude, mas sempre é uma pessoa. Sempre é uma pessoa. Então, essa questão de humanizar é mais do que necessário. Eu diria que é ponto nevrálgico do compliance. E aí, para humanizar, a gente precisa ser humano, né? Não tem outro. Não adianta ficar naquelas encenações, etc. e tal, para mostrar o que a gente realmente não é, ou não vive, não respira, porque aí fica uma coisa distante. Então,
o ponto é esse, é a gente humanizar. Bom, eu peço a licença aqui para apresentar aqui que tem algumas coisas interessantes, né? Dividir uma pequena apresentação com vocês. Deixa eu colocar aqui. E tem os vídeos também que a gente... Calma aí, não sei se eu fiz certo. Tá aqui, tá certinho. Bom, queria só falar um pouco, bem rapidamente, o que é o IPRC. Então, o IPRC é o Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental. É um instituto de pesquisa, significa um instituto, porque a gente é bem aberto para novas pessoas, novas ideias, novos projetos. Então, a gente sempre está muito ávido por agregar mais conhecimento para a sociedade em geral. Então, a gente está realmente de portas abertas. De pesquisa, porque a nossa ideia é que sem pesquisa fica difícil a gente identificar alguns fenômenos tão complexos, como fraude, assédio, racismo e assim por diante. Então, daí a importância da pesquisa. E risco comportamental é porque a gente acredita que as pessoas, elas assumem riscos. Muitas vezes elas assumem risco sem perceber esse risco. E daí a importância a gente entender o porquê que a pessoa assume esse risco. A gente, também lá no canal do YouTube, a gente fez algumas intervenções, inclusive a gente aplicou uma pesquisa bem interessante, com mais de 2.000 pessoas, para entender o porquê que os nossos idosos estão assumindo risco comportamental de sair nas ruas, mesmo numa situação de pandemia. Independente se você acredita em isolamento vertical, horizontal, não isolamento, enfim, não importa o que você acredita, não tem ninguém em sã consciência, pelo menos que eu conheça, que se pronunciou falando: não, os idosos, eles podem sair, ir para o shopping sem máscara, sem nenhum cuidado, que está tudo bem. Não, é um grupo de risco, todo mundo sabe disso. E aí a pergunta é por que eles estão quebrando o isolamento. Muitos estão quebrando o isolamento. E aí a gente foi pesquisar. E com essas 2.000 respostas, a gente identificou que não era só uma questão de necessidade de comprar remédio e comida. Isso foi o mais votado. Mas teve um percentual bem relevante que foi a questão de saúde mental. Ou seja, muitos idosos falaram o seguinte: nós estamos saindo, na verdade foi o segundo a resposta mais frequente, que falou o seguinte: a gente está saindo porque é melhor sair e assumir o risco de pegar o Covid do que ficar em casa e ficar louco. Tem muito a ver também com o que você falou, né, Aurora, em relação à questão da busca pela felicidade, da necessidade da felicidade. Então, ou seja, muitas vezes é uma necessidade, ou eu faço isso, então vai afetar minha saúde mental. Então, e aí a gente foi entender esse risco comportamental. Mas a gente quis contribuir com a sociedade nesse momento para buscar entender isso, mas o nosso foco é sempre no mundo corporativo. Quais são os riscos comportamentais que levam uma pessoa a, de repente, desviar, né, ou não ser compliance com a organização. Então, esse é o Instituto, né, o IPRC, e aí agora eu queria dividir com vocês um vídeo, né? Na verdade, são trechos de um projeto que a gente chama de Sementes do Risco, que são o que originou as pessoas a cometerem fraudes e assédios, situações reais. Então vamos assistir junto.
Primeiro, vocês precisam ser mais objetivos no que vocês querem que eu fale sobre mim, até porque eu sei muito bem por que eu tô aqui. Quem foi falar mal de mim? Foi aquela Paola, não foi? Ou foi a maluca da Marília? Porque homem não vai sair por aí fazendo esse tipo de fofoquinha. Agora, muito me admira que depois de 9 anos, trabalhando 14, 15 horas por dia, vocês me façam passar por um constrangimento desses. O que aconteceu? Elas foram reclamar que eu tô botando neguinho pra trabalhar e eu tô errada? Olha, eu sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas, sinceramente, eu espero que no final desse processo, vocês, quer dizer, o compliance dessa empresa, saiba me pedir desculpas e mande embora quem tá causando essa confusão. É mais fácil eu chamar minha filha de 6 anos pra resolver. Não dá nem pra fazer uma brincadeirinha dessas lá, viu? Porque tudo já vira mimimi. Imagina, eu nunca levo nada dessas coisas pro Carlos, nem pra ninguém. Os problemas da minha área eu resolvo na minha área. Tanto que quando a gente tem reunião sobre equipe, eu sempre falo que tá tudo bem. Eu jamais vou passar a impressão errada da minha gestão. Tanto que quando eu vejo uma maçã podre, eu mando logo embora, eu nem perco meu tempo. Aquelas duas é que me aguardem. Eu só não resolvi o caso do André porque o Carlos já teria dado falta dele. Mas agora... Coitado. Não vai ter jeito, né? Pelo menos dessa vez... Ele vai ter motivos pra ficar deprimido, né? Justo esse diretor aí que eu repassei os PSTs, o nome dele é João. Justo ele nunca me valorizou aqui dentro. Eu sempre fui o cara mais esforçado da área. Sempre quis ajudar. Sempre quis trazer ideias novas. E o João sempre só quis me boicotar. Até rebaixado de cargo, mano. Eu nunca vou esquecer isso. Até rebaixado de cargo eu fui quando o João assumiu a área. Agora e aí? Ele é o diretor de TI. E eu? Eu sou o cara que invade o PST dele e compartilha a informação que eu quiser. Me responde agora. Quem que é o moleque? Olha, se alguém comentou alguma coisa sobre a contratação da minha namorada, eu nem fiquei sabendo. Até porque todo mundo me conhece muito bem aqui e sabe que eu não dou moral. Agora tem outra coisa, ela ficou tão pouco tempo lá. Acabou o contrato e não deu nem tempo da coitada ganhar dinheiro com isso. Peraí, o que é errado? A minha namorada foi contratada por competência dela. O meu empréstimo não saiu do caixa de ninguém. E tudo que eu ganhei aqui até hoje foi através do meu trabalho. Agora, se o compliance quer dizer que eu fui beneficiada de maneira ilícita, eu não vou fugir da responsabilidade. Só que eu não acho errado receber nenhuma gratificação de fornecedor. Eu não tô tirando da empresa. Eu tô tirando da empresa? Pra mim isso soa, sabe o quê? Egoísmo aí de vocês. Me diz, vai, qual é o problema? Agora, vocês resolveram tratar tudo isso como se fosse aquela corrupção, coisa de TV. Nossa, que tempestade! Que é isso? Eu sempre recebi coisa de fornecedor. Todo mundo recebe. E às vezes sim, até em dinheiro. Mas isso nunca foi segredo, era só perguntar. Me dá um motivo para eu não aceitar. Acontece que meu salário aqui não dá. Eu pago aluguel, eu pago IPTU, IPVA, eu tenho dívida. Você sabe o que é dívida? Vai lá, vocês estão fazendo tudo? Abre minha conta, vai ver que só tem um empréstimo. Abre lá, eu dependo disso. E eu fico louca para que alguém me ofereça alguma coisa, porque eu vou aceitar na hora. E quando chega um fornecedor novo aqui, ele já sabe do esquema. Todo mundo sabe, isso não é só aqui, é em todo lugar. E agora me diz... Quem nunca tirou proveito de uma situação? Quem nunca tirou proveito de uma situação? Muito bem. Isso nos dá assim, uma reflexão, nos leva a uma reflexão que todos os profissionais eles são potenciais fraudadores e assediadores. Todos. E eu até acrescento, por conta até do webinar que a gente vai fazer hoje, e racistas. Todos os profissionais são potenciais racistas. Isso, quando a gente se depara com essa frase, com essa reflexão, isso nos leva a uma imediata negação,
A gente geralmente fala, não, eu não sou potencial fraudador, assediador. Eu nunca faria isso. Quando a gente tem essa ideia de que a gente nunca faria isso, aí que a gente está começando exatamente a possibilitar que isso aconteça, porque a gente não está humanizando essa situação. Então, quando a gente entende, poxa, basta ser humano e eu sou humano, isso pode acontecer, isso nos leva a uma reflexão interessante. Por quê? Por que isso pode acontecer? Aí, algumas perguntas aqui. Quem nunca se sentiu pressionado? Ou para você rever uma situação, alcançar um resultado, conquistar clientes, resolver problemas. Aliás, eu até acrescentaria, será que a gente não vai se sentir mais pressionado agora, em época de pandemia e pós-pandemia, principalmente? Será que não vai aumentar essa pressão? E aí, quando a gente está sob pressão, será que a gente não vai agir mais sob pressão do que sob princípios? Gente, que drama é esse? Qual o problema de eu agarrar no braço de um homem? Eu já fiz tudo pelo André. Eu já conversei, eu já dei bronca, eu já gritei. Eu precisava dar um chacoalhão nele, pra ele acordar e voltar a ser aquele vendedor foda de antes. Eu fiz isso pela empresa, entendeu? Essa frase é bem interessante, né? Então, eu fiz isso pela empresa. A questão é que quando a gente age sob pressão, a gente está numa situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade ou porque eu preciso manter o emprego, ou porque eu preciso atingir minha meta para conseguir receber um bônus que vai pagar minhas contas, ou porque eu estou numa situação vulnerável, porque meu chefe, por exemplo, está mandando eu fazer alguma coisa que eu não concorde. Então, a situação, ou quando vivemos ou estamos sob pressão, estamos em uma posição vulnerável. O ideal era a gente agir sobre princípios. E aí, agir sobre princípios é exatamente a gente pensar o seguinte, tá, beleza, mesmo sob pressão, mesmo com toda essa situação e tal, eu sou contra manipular o resultado, eu sou contra. Meus princípios não aceitam uma atitude de assédio e nem praticar o assédio. Esse é o conceito, né? A ideia de agir sobre princípios. Mas aí a questão também é o seguinte, quais são os princípios que regem hoje? Quais são os princípios que toda organização ela busca nos seus profissionais? Alguns deles estão aqui, a flexibilidade, a adaptabilidade. É bem interessante, tem essa frase então, que reforça o quanto que hoje os profissionais mais valorizados são os profissionais que sobrevivem a uma situação diferente. Na verdade, mais do que isso, o que se espera de um profissional, de um bom profissional, é que ele se adapte às mudanças. Principalmente em época de pandemia, ou mais do que nunca, precisamos nos adaptar ao novo contexto, ao novo normal. Essa questão de se adaptar ou gerar profissionais flexíveis, isso não passa ileso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você pede para o profissional ser flexível e se adaptar, muitas vezes ele vai ser flexível, vai se adaptar a uma situação antiética também. Ou seja, se ele tem os princípios de que não pode manipular um resultado, por exemplo, não pode maquiar um número ou marretar um número, e aí ele tem esse princípio, mas ao mesmo tempo a organização busca um profissional flexível e reforça que ele precisa ser flexível, a questão é, será que ele não vai ser flexível também com o gestor dele, quando o gestor dele pedir para ele maquiar ou manipular um resultado? Mas eu garanto que nada que pudesse prejudicar a empresa. Tanto que eram documentos antigos, estavam arquivados. Nem era pra ele, entendeu? Era pro chefe dele. Ele só tava intermediando.
Pelo que eu entendi, o chefe dele não tinha nem interesse em si nas informações. Era mais pelo dono das informações. Então, eu repassei os PSTs do meu diretor, a caixa de e-mail dele, pro meu amigo. Mas se você for ver, era só conversa antiga, de 2, 3 anos atrás. E eu até tirei os anexos pra não dar problema, entendeu? Bom, teoricamente, eu não tenho acesso ao PST de nenhum diretor, né? Percebam aqui que ele flexibiliza a moral. Quando ele fala o seguinte, puxa, no final dos contos, é só um PST, ou seja, só a caixa de e-mails. Eu não disponibilizei os arquivos, é só os e-mails que eu disponibilizei. Ou seja, o que a gente vê aqui é que essa flexibilidade, muitas vezes, pode gerar um impacto negativo também, né? Ou seja, porque essa flexibilidade pode gerar uma flexibilidade moral, né? E aí tem um outro aspecto, né? Que as organizações elas buscam cada vez mais um profissional que seja corajoso, seja empreendedor, que realmente não tenha medo de errar, né? Essa é uma característica que busca. Você diz minha amizade com o João? Eu acho que começou mesmo. Olha, talvez seja na única situação que eu recebi assim um agradecimento formal por ter ajudado alguém. Ele estava ansiosíssimo porque queria fechar um contrato aqui com a gente, me procurou porque ele achou que eu podia ajudar. E eu acho que por gratidão, por gentileza, contrapartida, ele contratou a Vitória, a minha namorada. Eu sabia que eles estavam precisando de um auxiliar administrativo, ele estava ali para me ouvir, eu perguntei e conversei. Eu conversei, foi na mesma época do empréstimo, foi por aí. É isso, ponto. Agora, hoje ele é um dos nossos melhores fornecedores, um profissional competente, sério, sabe? Esse é aquele que merece ser beneficiado e eu faço de tudo que eu posso para ajudá-lo. Ou seja, ela não tem medo de ser identificada ou mesmo apontada como uma pessoa que está fazendo um esquema aí, ou está no mínimo num conflito de interesses com o fornecedor, que ela mesma contrata. Ou seja, esse profissional que não tem medo de assumir riscos, esse profissional que pensa de forma empreendedora, corajosa e tal, é o mesmo profissional que vai ter coragem também para assumir alguns riscos que, na verdade, são mais do que riscos, são fraudes. Então, o que a gente chega à conclusão, e aí já encerrando aqui a minha apresentação para deixar mais aberto para a gente discutir. Então, de um lado, a gente tem uma situação, e é uma situação geralmente de pressão, do outro, a gente tem uma visão que é embasado com princípios, mas, por outro lado, são princípios flexíveis, né? E do outro lado, a gente ainda tem um perfil que a gente busca cada vez mais, o que é um perfil de risco-aventura. A pessoa pensa o seguinte, não vai dar errado, não vai dar ruim. Quando a gente entende isso, e aí humanizando o primeiro caso lá, que é o Ulisses, ele tem 35 anos, analista de TI, etc. Ele cometeu uma fraude de vazamento de informações. A Sara, 35 anos, gerente de marketing, 9 anos de empresa, cometeu assédio moral. A Marcela, 38 anos, analista de suprimentos, está lá há 3 anos na empresa e cometeu o conflito de interesses. O que eu estou querendo colocar aqui são pessoas que tomaram a decisão errada, uma decisão que levaram elas a cometerem fraudes e assédios, mas muitas vezes essas decisões são embasadas por vários motivos que muitas vezes a própria organização provoca. Então, o que a gente quer só concluir aqui?
é que não adianta demonizar o fraudador ou o assediador. Não adianta. Porque quando você demoniza, no final das contas, você se afasta daquela pessoa. Se afastando, a gente não consegue ter empatia. E não tendo empatia, você não consegue entender as razões, os motivos, os ativadores de comportamento. Então, não é que todos os profissionais são potenciais fraudadores. Nós somos potenciais fraudadores assediadores. Mas também somos potenciais agentes de transformação, de mudança, para que o compliance seja algo efetivo. Então, era essa a explanação que eu queria fazer, mas agora eu paro aqui de falar. Eu queria ouvir de vocês aí para a gente discutir um pouco mais, né, sobre esses assuntos. Eu vou esperar algumas perguntas aqui, o chat está aberto. E eu fiz aqui umas anotações, Renato. Uhum. Essa percepção aí, essa frase, agir sob pressão ou sobre princípios, é fantástica, porque é uma frase até que eu acredito que ajude em algum momento de dilema ético, né? De você parar para refletir de que forma você está agindo, né? Excepcional que você falou em relação à flexibilidade e adaptabilidade. A gente fala muito nisso, da flexibilidade dos profissionais que precisam se adaptar a um novo. A gente teve toda essa situação de adaptabilidade recente, mas é preciso realmente que essas questões elas não se confundam com flexibilizar para o errado e se adaptar ao errado, né? Tem que ficar muito claro. E aí eu queria fazer duas perguntas para você, abrindo as perguntas, no sentido de quando a alta direção, quando o gestor ele dá esse recado, ou o próprio mercado dá o recado da flexibilidade, da adaptabilidade, qual seria, na tua opinião, a melhor estratégia da organização comunicar o que é que ela está querendo dizer com aquela flexibilidade e adaptabilidade, na tua opinião? Tá. Tem um livro chamado Corrosão do Caráter. Corrosão do Caráter, de Sennett. Eu vou até escrever aqui o nome do autor. Certo. Sennett, a corrosão do caráter. Ele fala o seguinte, que muitas vezes essa questão da flexibilidade, a flexibilidade ética, ela vem da própria organização quando exatamente ela demanda essa adaptabilidade. Então, ou seja, a pessoa ela quer se adaptar, quer ser flexível e muitas vezes não entende o seguinte, porque o gestor, puxa, a organização pede para eu ser flexível, o gestor está falando para eu fazer uma coisa errada e eu tenho que ser flexível e me adaptar a ele, ou adaptar que é o jeito dele, no caso do assédio moral, né? É o jeito. Essa frase, você tem certeza que todo mundo que já ouviu. É o jeito dele. Não, não é o jeito dele. Ou se é o jeito dele, ele tem que mudar o jeito, porque não tem assédio aceitável, né? Então, mas essa flexibilidade, ela faz com que a pessoa ela vai e siga, né? Beleza. O problema é que aí vem do gestor ou da alta gestão, mesmo da alta gestão é porque cascateia, né? Mas o gestor de uma maneira geral, esse pedido para se adaptar a uma coisa errada, por exemplo. E da onde vem? Isso que é importante a gente também entender. Por que o gestor ou a alta gestão pede para fazer uma coisa errada? Ou pagar uma propina, por exemplo. Vai lá, paga uma propina para liberar a obra, para o fiscal não nos multar e tal. Por que ele faz isso? Aí a gente vai lá em Maquiavel, quando ele escreveu O Príncipe, ele fala o seguinte, que o príncipe,
ele tem uma ética que é diferente da ética do povo. Que essa ética do príncipe permite que ele tome algumas ações que seriam ações antiéticas, se ele tomasse essa ação individualmente, mas ele pensando na coletividade, ele não está fazendo nada de errado, porque ele está pensando no bem comum. Por conta dessa lógica que atribuem a Maquiavel a frase que os fins justificam os meios. Na verdade, Maquiavel nunca escreveu isso, mas a lógica é mais ou menos essa, de que eu estou pensando no todo, se eu estou pensando no todo, está valendo. E isso é importante a gente entender, que muitas vezes o gestor ele faz algumas ações, por exemplo, vou pagar propina lá para liberar a obra, porque senão está travando tudo, e se está travando, no final dos contos, isso vai afetar no meu bolso, porque no meu bônus, e também vai afetar no bônus do meu chefe, e no final dos contos do acionista. E aí aquela frase da Sara que a gente viu, eu estou fazendo isso pela empresa. Às vezes a pessoa vai cometer um assédio moral pensando na empresa. Então, como que a empresa trata isso? É quando ela para e olha o seguinte, será que meu sistema de avaliação de desempenho está adequado? Será que eu não estou sendo esquizofrênico com o colaborador? O que é o esquizofrênico? É uma relação esquizofrênica quando eu pego e falo o seguinte, não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Te vira como você atinge a meta, quero o resultado. Mas seja ético, seja compliance, o cara olha e fala, vale tudo, mas não vale? Eu tenho que ser ético? Então, o que eu quero dizer com isso é que precisa ser ter um olhar não somente da ação isolada, mas o quanto que a organização está provocando isso. Eu acho que é esse o ponto, e não demonizar, inclusive, o gestor. Muito bom. Perfeito, Renato. E com relação, eu vi também que Sara ela faz uma reflexão que ela trabalha 12, 15 horas aqui na organização. Eu trabalho 12, 15 horas e eu espero que vocês me peçam desculpa. Então, ela está se achando totalmente na razão porque ela está fazendo aquilo para a empresa, ela se doa totalmente. Eu acho que isso também é muito comum, né? A falta dessa comunicação clara do que são as coisas e talvez até uma certa comodidade da organização de passar o pano nessa situação, porque ela tá sendo produtiva, tá dando retorno e vamos aí seguir em frente e depois a gente resolve a situação se ela vir, não é isso? Sim, a gente, na nossa tese, na minha tese lá, que é o Pentágono da Fraude, a gente elencou quais são as causas que levam uma pessoa a cometer uma fraude, né? Então, são 35 causas que a gente identificou com fraudadores confessos, isso é importante. Então, não é só um ensaio teórico, mas a gente ouviu os fraudadores, eles falaram por que cometeram. Alguns deles estão aqui, nesse Ulisses, por exemplo, foi um deles que a gente analisou. E aí a gente elencou os 35. Desses 35 a gente categorizou em 5, que é o Pentágono. Mas o que eu queria destacar é que o workaholic era uma das causas que levam uma pessoa a cometer a fraude. Workaholic. E esse workaholic, a gente está falando aí de... eu não lembro qual a posição, mas eu acho que está no 12º colocado. Enfim, está bem alto no ranking, né, das causas mais frequentes. E por que o workaholic, a pessoa que trabalha demais para a empresa, trabalha 12, 15 horas e tal, pode levar ela a cometer a fraude? Tem uma teoria chamada autoindulgência inconsciente. E agora eu não lembro quem foi o autor. Me deem a licença poética aqui para citar, mas sem citar o autor. Mas, enfim, aí o que é essa autoindulgência inconsciente? É o seguinte, imagina que você
teve um dia de trabalho muito cansativo, muito. Você está, enfim, trabalhando demais e tal, uma pressão muito grande e tal. Aí chega no jantar e você está fazendo a sua dieta, a low carb, por exemplo, está fazendo low carb e tal, não sei o quê, para emagrecer e beleza. Aí o que acontece? Você está seguindo direitinho. Mas nesse dia que você está cansadão, dá muito pressão, então chega no jantar, você tem duas opções. Ou faz aquela saladinha que já estava prevista na sua dieta, ou você come uma pizza de frango catupiry bem recheada de catupiry. Mais catupiry do que frango. Qual que é a nossa tendência? A gente comer o frango catupiry. Por que a gente faz isso? Porque é meio que o seguinte, é uma compensação pelo meu esforço, meu cansaço. Eu mereço isso. Vamos voltar para a questão que você levantou. Muitas vezes a pessoa que é workaholic, que trabalha demais e tal, ela tem essa percepção. Ela fala o seguinte, pô, eu ralo demais aqui na empresa, meu salário não é bom, então eu tenho que compensar isso de outra maneira. É um caminho, é uma possibilidade. E agora, em época de isolamento social, eu acho que isso também está acontecendo, porque as coisas elas vão se confundindo, os horários, é difícil a gente ter disciplina não, é das 9 às 18 horas, eu fecho o laptop e vou brincar com o meu filho, com os meus cachorros. Não. O que acontece é que está tudo misturado, agora mesmo, a Dina veio aqui me lamber e tal. É isso. E aí o que acontece? Também não é às 6 horas da tarde que eu vou parar de trabalhar. Aí vou que vou, e muito bem. Então, isso tudo eu acho que pode facilitar ou propiciar a fraude. Exatamente. Eu queria fazer também duas perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas pode abrir o microfone. Enquanto não, eu gostaria de ouvir o que o Renato tem a dizer sobre dois aspectos. Primeiro, se a partir do conhecer quem faz a tua organização, quem são teus fornecedores, a partir do conhecimento que o compliance ele oferece à organização, aos gestores, se a gente pode falar em compliance preditivo a partir desse conhecimento que a gente poderia dizer desde a contratação, né, até como a organização, como é a forma de poder, como são as pessoas, se a gente pode, através de conhecer as pessoas, de conhecer os eventuais dilemas éticos daquele setor, daquela organização, se a gente pode falar em compliance preditivo. E a outra questão que eu já passo para você, Renato, é se você poderia dar alguma dica aqui às organizações, aos compliance officers que eu vejo que estão aqui acompanhando a gente, alguma dica para esse momento em que estamos vivendo e o momento da retomada. Alguma dica que você possa oferecer ao pessoal. Legal. Bom, o que é o compliance preditivo, né? A predição ela é diferente de prevenção. Quando a gente está falando de crime comum a gente só nos resta a prevenção, tá? Então, por exemplo, o que é o crime comum? Assaltante. Assaltante está aí nas ruas, né? Aí beleza, ele está passando aí na minha rua e tal. Talvez ele está com planejamento para entrar aqui em casa e tal. E aí, o que eu posso fazer? Me prevenir. Prevenir como? Colocando câmeras, aumentar o meu muro e assim por diante, para diminuir a possibilidade dele entrar na minha casa. Essa é a prevenção. Por quê? Porque eu não consigo predizer o comportamento dele. Porque eu não consigo, antes que ele se torne ou tente invadir em casa, eu não tenho como evitar ou trabalhar que ele não se torne um ladrão. Isso aí é o papel do Estado. O Estado tem
trabalhar isso, tanto com ações sociais, etc., etc., para evitar que tenha os assaltantes aí nas ruas, né? Agora, quando a gente está falando dentro da organização, o fraudador ou assediador, ele não entra, mas raríssimas vezes, a pessoa entra na empresa já com o objetivo de cometer uma fraude ou um assédio. A gente tem aí 4.300 entrevistas com fraudadores e assediadores e confessos, e eles, só tivemos 3 casos que a pessoa entrou com esse objetivo. A maioria esmagadora entra para trabalhar, para fazer sua carreira. O que acontece? Quando você entende esses ativadores de comportamento, entende que muitas vezes esses ativadores são causados pela própria organização, não são todos, mas alguns sim, a gente consegue trabalhar como compliance a partir da predição, ou seja, antes mesmo da pessoa tomar a decisão de cometer uma fraude ou praticar um assédio, eu, como organização, eu evito, eu destravo ou desligo esses ativadores de comportamento. Esse é o compliance preditivo, né? Então, quando você consegue predizer esse comportamento. Predizer como? Então, por exemplo, no processo de seleção, você já entende, faz um mapeamento, aplicando teste de integridade, faz um mapeamento para entender o seguinte, qual é o potencial que a pessoa tem para cometer uma fraude ou um assédio, considerando as minhas políticas aqui na organização. E então, o que é o teste de integridade? O teste de integridade ele é um simulador de dilemas éticos. Você coloca a pessoa em vários dilemas para você entender como que ela tende a agir diante desses dilemas, quando ele realmente acontecer no seu dia a dia profissional. Então é isso. Esse é isso no momento preventivo. Aí durante a estada dele na organização é importantíssimo, e aí já entrando na sua segunda pergunta, que é o que dá para fazer agora, é importantíssimo reforçar o que a organização espera dele como conduta. Tem que fazer isso e de uma forma contínua. Não é só no Compliance Day, não é só no momento, no evento, é de forma contínua. Coisas mais básicas, que para você talvez seja básico. Você é Compliance Officer, você é o gestor, enfim, você trata disso, para você é meio óbvio, mas não, para a pessoa talvez não seja. Por exemplo, o furto de tempo. A pessoa está agora lá tá em home office, você precisa reforçar para ela o seguinte, meu amigo, você está recebendo seu salário para entregar X horas aqui, ou X, não é contagem dos minutos, não é o tempo cronos, mas é o tempo kairos, é o quanto que a pessoa realmente, se ele está contratado pela organização, a organização espera que ele entregue coisas, um resultado. Então, deixar isso claro. E de forma contínua, porque senão o que vai acontecer? Ele vai furtar o tempo da organização. Está em home office, ele pode fazer isso de diversas formas, né? Assistindo sessão da tarde ou sei lá o quê. Enquanto ele não está lá entregando para a organização. Mas Renato, mas ele não podia fazer isso presencialmente? Lógico que podia. E muitos faziam isso, né? O cara tá lá trabalhando, tá, não sei o quê, mas ele fica lá no Face, no Insta, sei lá, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, roubando o tempo da organização. Isso acontece, sempre aconteceu. Mas a questão agora fica muito mais fácil para ele, né? Aumenta a oportunidade. Estou só dando esse exemplo do tempo, mas tem vários outros fatores, né? Mas o que eu queria só reforçar, só esse exemplo, para quê? O que é importante é o compliance agora deixar claro que se espera em termos de conduta do profissional. Sempre teve esse papel. O compliance sempre teve que fazer isso, mas só que agora mais do que nunca, porque está todo mundo perdido, está todo mundo
quem virar para mim e falar, não, Renato, eu estou completamente centrado, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, para onde eu vou, para onde minha empresa, minha área vai. Se está falando isso, na boa, então não tem noção da onde que está, né? Ainda está no processo mais primário da negação. Então, enfim, é isso. Essa é a dica principal, eu diria. O que é o compliance? Só para a gente... Desculpa aqui ser muito óbvio, mas assim, o compliance nada mais é do que seguir regras, né? Isso é o agir em compliance, é agir seguindo regras. Mas para você seguir ou fazer com que as pessoas sigam regras, você tem que deixar claro quais são essas regras. E não é deixar claro só no texto, na letra da lei, mas é por meio de uma comunicação efetiva. É muito bom, Renato. É isso que a gente pensa, é isso que a gente defende. É o compliance na prática, é o compliance que sai da caixa realmente para atingir lá o coração, o âmago das questões, né? Foi muito esclarecedor e é isso. É a gente também, o que eu queria também falar é que muitas empresas estão achando que, por exemplo, a área de compliance, agora que está todo mundo em home office, agora que está em uma estrutura diferente, a área de compliance poderia ser desligada ou stand-by na área de compliance, pelo contrário. Esse é o momento em que o compliance ele vai se tornar ainda mais estratégico, que é como você falou, a questão do home office. É complicadíssima, porque também nós poderíamos ter casos de assédio nesse momento, justamente por situações que estão ocorrendo, por exemplo, de um controle maior para que aquele tempo esteja completamente dentro da entrega para a organização. E aí também pode acontecer assédios dentro desse período, enfim, situações diversas, se a cultura organizacional, se a comunicação não tiver sido clara. E se não tiver sido, eu também deixo a dica de que o dia é hoje. Então, pode começar, pode recrutar todos os recursos que a organização possui para iniciar. Não precisa esperar a pandemia. É preciso que se faça, porque é importante também a gente, já indo para a conclusão, para sermos também pontuais na saída, de que existe um ambiente reputacional, né, que agrava diante de uma crise assim, porque todos nós estamos mais sensíveis, a informação ela é plenamente acessível de uma forma muito rápida e é preciso ter esse cuidado também nesse aspecto. E eu gosto muito dessa definição que vocês trazem do compliance preditivo, porque eu acredito que não é bola de cristal, mas é que a gente pode entender através da empatia, daquelas questões que a gente estava falando no início, que a gente pode sentar no lugar do outro, entender e fazer com que aquilo que a gente percebeu até dos vídeos, eu até agradeço a sua participação com o material, porque enriquece muito. Uma coisa é a gente estar falando, olha quem apareceu. Uma coisa é a gente estar falando e uma coisa é a gente vendo a situação como ela é. Então, essa distância que às vezes a gente diz que existe, vocês do IPRC trazem muito essa experiência para perto da gente e a gente aprende. Eu como tutor em cultura de compliance também pelo IPRC, eu digo que eu aprendi muito com a trilha, porque a gente aprende vivenciando. E é muito importante. Eu estimulo, encorajo e dou essa dica de acessarem o site do IPRC Brasil, para vocês terem acesso a outros
conteúdos, e também o Renato fez conteúdos interessantíssimos, está no canal do YouTube do IPRC, inclusive dos idosos. Eu me diverti muito, tá muito bacana aquele vídeo dos idosos, e eu deixo como dica também aqui para vocês. E aqui a gente já vai concluindo, pessoal, ratificando que toda a renda será revertida para a comunidade do Berardo, que é uma comunidade que recebeu cestas básicas, mas eles não têm condição de compra do gás de cozinha. Foi uma comunidade indicada pelo Porto Social. Quem daqui sabe, Renato, o Porto Social abrange e ajuda, colabora em todos os sentidos, inclusive com mentores de todas as áreas, muitas ONGs aqui do Nordeste. Então, foi uma comunidade apresentada a nós pelo Porto Social, e toda a renda vai ser revertida. E amanhã a gente tem mais, nós temos Sofia Rocha com Rogério Meira falando sobre gestão, sobre normas ISO, vai ser também muito legal. Eu quero agradecer demais a Renato, eu sou fã demais do trabalho de vocês. Tive a grata oportunidade de participar do lançamento do Instituto e sou aqui uma bandeira por acreditar no trabalho de vocês, por ver tanto propósito, tanto valor, e são pessoas assim que eu tenho na mais alta consideração. Agradeço demais, Renato, agradeço a todos vocês que participaram. Amanhã a gente continua e deixo você com as palavras finais. Eu que só tenho a agradecer muito mesmo, tá? Pelo convite, pela consideração. Fiquei muito honrado mesmo e assim, contem com a gente nessa empreitada, porque eu acho que é o caminho mais do que correto. Eu acho que eu diria até o único caminho para ter um compliance efetivo e que realmente faça eco, né, nas organizações, né? Então a gente acredita muito nisso mesmo. Então, mais uma vez, Aurora, obrigado mesmo e obrigado a todos pelo tempo de vocês e pela atenção. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Saúde. Saúde, Tchau, saúde a tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau.